Vamos com a repercussão da nossa enquete da última sexta-feira. Na última sexta-feira, nós repercutimos aqui na nossa enquete o seguinte: o PT vai ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto ao marco temporal. O Partido dos Trabalhadores decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto no marco temporal. Vamos correr para debaixo da saia da mamãe, que é o Supremo Tribunal Federal, porque veio a legislação, né, dentro das regras democráticas que nós temos, vem uma lei, né, do Congresso. O presidente, dentro do seu direito, também vai lá e veta aquilo que ele acha que tem que vetar. O Congresso, novamente, dentro das suas prerrogativas, vai lá e derruba ou não os vetos do presidente. E é assim que funciona. Mas o PT acha que, né, não deve ser assim, agora tem que recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E a gente pediu para você, o que você acha? O Supremo vai acolher esse pedido do PT e vai manter os vetos do presidente? E aí 80,4% achando que sim, que o Supremo Tribunal Federal vai acolher aí o pedido do PT. E, né, a credibilidade do Supremo Tribunal Federal está aí, 80,4% contra 19,6% que acreditam que não vai haver interferência do Supremo Tribunal Federal nessa situação. Vamos ver o que vai acontecer aí, cenas dos próximos capítulos com relação à interferência do Supremo Tribunal Federal em atribuições do Legislativo e também do Executivo, ainda mais agora com a ida de Flávio Dino lá para o Supremo Tribunal Federal. Olha, vamos falar de Alesc, porque a lei que cria cadastro com fotos e digitais de pessoas em situação de rua é aprovada por deputados em Santa Catarina. A Alesc aprovou a lei que cria o cadastro estadual de pessoas em situação de rua. A proposta, que aguarda a sanção do governo, estabelece, entre outros dados, a coleta das digitais e imagens para reconhecimento facial do grupo. O PL 198 de 2021, aprovado pelos deputados na terça, dia 12, teve votação secreta. No texto proposto por Maurício Skudlark, do PL, não foi estabelecido como os dados serão coletados e nem se haverá obrigatoriedade no repasse de dados pessoais. Conforme Skudlark, o objetivo do cadastro é subsidiar políticas públicas de atendimento, acolhimento, encaminhamento e ciclo completo de reinserção social das pessoas que vivem nas ruas. É mais do que correta essa ação de identificação, cadastramento dessas pessoas de rua, que é o primeiro passo para você identificar qual o tamanho do problema. E para essas pessoas não ficarem também no anonimato. Esse é o cadastro, a gente sabe do envolvimento muitas vezes dessas pessoas também na criminalidade, para elas terem um cadastro, não ficarem no anonimato e também não ficarem no esquecimento, porque você cadastra, você tem ideia de quantas pessoas de rua você tem em cada cidade do estado, no estado como um todo, e aí, logicamente, com base nesse dado, nesse número, você pode estabelecer alguma política pública para a questão da reinserção e principalmente, né, para tirar, porque a rua não é lugar de ninguém morar. Nem de alguém querer morar na rua. Tem gente que quer morar na rua, que não quer morar em outro lugar. Então é preciso políticas públicas, sim, de reinserção, mas reinserção séria, não só aquela reinserção de dar, né? De só favorecer. Não, a reinserção de tratamento, a reinserção de trabalho, de dignidade também para essas pessoas de alguma maneira, e começa tudo por esse cadastro. Sem cadastrar, sem ter saber o tamanho do problema, é difícil de atuar sobre ele. O Hospital Regional do Alto Vale recebe aparelho de ressonância magnética. O governador Jorginho Mello entregou na manhã de sábado, dia 16, um novo equipamento de ressonância magnética ao Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul. O aparelho custou 4.300.000 reais e foi pago através de emenda parlamentar do governador enquanto ainda era senador da República. O tempo de exame vai ficar mais rápido, em cerca de 1/3, porque se trata de um equipamento moderno com tecnologia alemã e que inclusive vai dar mais precisão aos diagnósticos.
A secretária de Estado de Saúde, a Carmen Zanotto, lembrou que o Hospital Regional do Alto Vale é referência em serviços de oncologia, ortopedia, cardiologia e neurologia. A unidade, que realiza 5.000 atendimentos por mês, agora ganha um reforço nos equipamentos que atendem a região do Alto Vale e muitas vezes também, de acordo com a necessidade aqui e as filas de espera, também atende aqui a nossa região na questão das UTIs. Enquanto isso, em Navegantes, um caminhão foi flagrado transitando na faixa de areia e entre banhistas na Praia do Pontal. Isso aconteceu na tarde de sexta-feira, dia 15. Em nota, o município confirmou a situação e citou que o veículo transitava de forma imprudente na beira do mar. O caso aconteceu por volta das 15h30 e as imagens foram divulgadas nas redes sociais. Ainda bem que ninguém se feriu. Segundo a prefeitura, o caminhão é de uma prestadora de serviços subcontratada em nome da empresa vencedora da licitação que constrói a Arena Verão, na faixa de areia da praia. O veículo, inclusive, auxiliava no trabalho. O veículo tinha permissão para entrar na praia para a montagem da estrutura, mas não para trafegar na faixa de areia, informou a prefeitura, que, ao saber do caso, procurou a empresa e pediu que as providências sejam tomadas. Você tá vendo ali, né? Você tá vendo as imagens. Você que acompanha aí a nossa programação através do Facebook, do YouTube, você tá vendo as imagens dessa carreta circulando na faixa de areia dentro da praia, molhando ali os banhistas que estavam ali na areia, crianças, enfim, e trafegando em uma velocidade inadequada ali para aquela, enfim, nem deveria estar ali, né? Tava participando ali de uma situação ali em Navegantes, mas o que o motorista dessa carreta fez ali foi algo totalmente irresponsável. Você pode ver pelas imagens, com certeza. Você vê como ele passa perto das pessoas ali, né? Nessa velocidade. A gente já repercutiu essa situação por aqui. Nós já falamos sobre o Lula falando sobre seu ministro comunista, o primeiro ministro comunista da corte brasileira. Se você não viu, se você não assistiu isso nas redes sociais, se você não viu aqui na nossa programação, eu vou mostrar de novo isso porque depois tem um complemento que você precisa ver também, esse complemento que nós vamos fazer dessa informação. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Pois é, você viu ali, né? Você viu o que o Lula falou, o jeito que ele falou. Pois é, mas vejam o que o jornal O Globo publicou a respeito dessa situação aí do Lula, falando do jeito que ele falou. E olha o que publicou o jornal O Globo. Olha a manchete. Depois, quando chamam a Globo do que chamam, né, olha só a manchete. Lula brinca sobre a aprovação de Dino ao STF e diz que corte agora tem ministro comunista. Ora, para o Globo, para o jornal O Globo, para a Rede Globo, porque depois também isso repercutiu lá na Globo News, comentaristas também falando que não passou de uma brincadeira do Lula. Brincadeira? Ô, Aldoni, bota de novo esse vídeo aí, daí você vai ver se realmente o Lula estava brincando quando ele falou o que ele falou. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Mas é um piadista esse Lula, né? O homem realmente é um piadista. Para a Rede Globo, para o Globo, Lula brinca sobre a aprovação de Dino ao STF.
Depois, quando chamam a Globo do que chamam, aí eles acham ruim, é tudo uma turma de fascista e por aí vai, né? Eu acho que ele tá brincando desde a campanha política dele, quando ele dizia que mexer na Suprema Corte para colocar amiguinho, para colocar companheiro partidário, é um atraso, um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Olha, forte temporal na madrugada desse domingo, dia 17, causou destruição e morte na Argentina. O telhado de um clube esportivo em Bahia Blanca, onde centenas de pessoas participavam de um campeonato de skate, desabou e 13 pessoas acabaram morrendo. Outras 14 ficaram feridas em estado grave. O presidente da Argentina, Javier Milei, embarcou para Bahia Blanca, cidade litorânea da província de Buenos Aires, acompanhado de ministros e de equipe médica. As imagens do desabamento, inclusive, foram postadas nas redes sociais. Outra localidade afetada pelos danos foi a capital. O aeroporto Jorge Newbery, em Buenos Aires, sofreu estragos e, em razão dos ventos fortes e das chuvas, ficou fechado até o início da tarde de ontem, segundo a agência de notícias estatal argentina Telam. Pois é, um temporal aí com ventos de 150 até 180 quilômetros horários, vejam só. Isso é velocidade de vento aí de tufão e de categoria elevada que se abateu ali sobre a Argentina, principalmente na Bahia Blanca, e com 13 mortes, desabamento, né, desse ginásio de esportes ali que estava abrigando uma competição, muita gente no ginásio, então, e 13 pessoas acabaram morrendo e 14 ficaram em estado grave. Realmente uma tragédia que aconteceu ali na Argentina, em Bahia Blanca, no dia de ontem, por conta desse temporal que se abateu por lá. 150, 180 quilômetros horários de registro de vento nessa tempestade na Argentina. E olha, conforme eu falei aí no início da nossa programação, quando passava as manchetes, o Celso Russomano, você conhece, né? Você já viu aí, de repente, o Celso Russomano, que tem aquele quadro num canal de televisão aí que é defesa do consumidor. Eu sempre achei esse quadro aí um tanto exagerado, né? Mas, enfim, tem gente que gosta, que acompanha, que acredita em tudo que é passado ali. E o Celso Russomano, ele, de alguma maneira, ele ameaçou o deputado federal aqui, o Gilson Marques. Essa ameaça, claro, você vai ver que tipo de ameaça que ele fez e qual foi, então, o posicionamento do Gilson Marques também. Vai entender por que o Celso Russomano, de certa forma, ameaçou o Gilson Marques. Vamos acompanhar essa situação que se passou lá em uma comissão na Câmara dos Deputados Federal. Quantas retiradas nós temos do deputado Gilson aqui? Todos os requerimentos, são 64 requerimentos de retirada de pauta. Deputado Gilson, com todo respeito a Vossa Excelência sabe disso. O senhor tem impedido a comissão de trabalhar. Isso não é justo para o cidadão brasileiro. Não é justo para o consumidor. Eu pediria encarecidamente que o senhor repensasse no processo para o ano que vem, porque eu vou lhe dizer, eu vou começar a tornar público o que o senhor faz aqui. Público, inclusive no meu programa de televisão. Vossa Excelência atrapalha os trabalhos dessa comissão, não deixe essa comissão trabalhar, porque com todo respeito, eu vou tomar outras providências a partir do ano que vem e vou deixar público no seu estado de Santa Catarina o que o senhor faz aqui nessa comissão. Então o senhor repense bem o que o senhor vai fazer. Presidente, eu respeito demais o seu posicionamento, mas eu, de fato, não tenho vergonha nenhuma do trabalho que eu desenvolvo na comissão. Muito menos os meus pedidos de retirada de pauta, porque todos eles são justificáveis. E eu gostaria muito que você fizesse a divulgação. Na verdade, eu mesmo faço a divulgação. Eu não vejo problema nenhum, Vossa Excelência, divulgar no programa, na rede social ou até em Santa Catarina, porque o meu eleitor deseja isso de mim. Até porque a maioria dos projetos que se diz de forma ilusória que é para defender o consumidor, na verdade, ou são regras burocráticas ou aumentam um custo que acabam sendo repassados para o consumidor. E acho interessante essa posição por Vossa Excelência, só por ter uma opinião contrária, achar de que eu estou atrapalhando. Eu não vou cometer essa injustiça contigo. Por quê? Porque eu acho que genuinamente você defende acreditando que ajuda os consumidores. Apesar de eu ter certeza que não. Mas eu não serei injusto com você, porque eu acho que não é proposital, e sim inocência. E se Vossa Excelência respeita o regimento e o sistema democrático, eu não sei qual é a dificuldade de enfrentar os requerimentos de retirada de pauta, enfrentar os méritos, entrar especificamente nos projetos e debater de forma educada.
Nós vamos no ano que vem travar essa batalha. Pode ter Obrigado, certeza disso. obrigado. Estou ansioso. Pois é, nós vamos no ano que vem travar essa batalha, disse o Celso Russomano para o Gilson Marques. E o Gilson Marques, a gente já conhece, sabe que ele trava alguns projetos realmente lá, que ele avalia projeto, é um camarada que avalia cada projeto, verifica se é viável ou não. E o Celso Russomano está irritado com o Gilson Marques, e o Gilson Marques pede a retirada de pauta de alguns projetos que não estão claros, que não tem fonte de recursos, enfim, e ameaçou o Gilson Marques: vou levar você para o meu programa, vou mostrar para Santa Catarina quem você é. Ele só mal sabe que a gente sabe quem é o Gilson Marques, né? E que é justamente isso que a gente espera de um deputado lá. Então, Celso Russomano, você está muito enganado com relação ao povo de Santa Catarina aqui, viu? Nós já conhecemos muito bem os deputados que a gente manda para ir para Brasília. Então você não precisa mostrar para a gente quem é o Gilson Marques, não, que a gente já conhece. E a gente está também aguardando, ansioso aí por essa batalha que você disse que vai travar aí com o Gilson Marques. O Brasil passou a contar agora com uma política nacional de direitos das populações atingidas por barragens. Sancionado na sexta-feira, dia 15, pelo presidente da República, o texto estabelece regras de responsabilidade social que devem ser observadas pelo empreendedor. Também assegura direitos para as populações que sofrem os impactos decorrentes das atividades envolvidas. Trata-se de um novo marco regulatório a ser observado tanto para as barragens de mineração como para barragens de usinas hidrelétricas. Pelo novo marco regulatório, são considerados atingidos aqueles que sofrem perda de propriedade ou de posse de imóvel, desvalorização do seu imóvel, alteração no seu modo de vida ou ainda perdas de capacidade produtiva, de acesso à água de qualidade ou de fonte de renda. Novo marco regulatório que vem aí para esclarecer muitas situações que muitas vezes ficam pendentes, e é aquela situação, isso tem que estar muito claro, isso tanto para o empreendedor quanto para as pessoas que vão ser atingidas. Tem que estar muito claro. Esses marcos regulatórios, essa legislação que a gente tem, é um prato cheio para os advogados, né? Porque depois é processo daqui, é processo dali que surge, aí vai lá para o Supremo, vai para as cortes, que também de primeira, segunda instância, depois vai para o Supremo Tribunal Federal. É uma baderna a nossa legislação. Nós precisamos de menos leis, mais claras, mais objetivas, para que a gente tenha segurança jurídica em todos os âmbitos. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura na manhã desta segunda-feira.